Ok, pessoal, mais uma solução de exercício em estilo maratona da programação. Bom, eu estou aqui com a lista, né? A lista, assim, mais um enunciado, um exercício. Esse aqui foi uma criação minha, né? Usei em provas aí com alunos, né? Era em linguagem C, mas vamos adaptar aqui para linguagem JavaScript, tá? Tudo bem, ó. Sejam 3 porquinhos, P1, P2 e P3, que estão posicionados em um plano cartesiano. Seja o lobo mau, L1, que também está posicionado nesse mesmo plano cartesiano. A posição de cada personagem dessa história pode ser definida por um ponto no plano cartesiano conforme as coordenadas x abscissas e y ordenadas. A figura a seguir ilustra esse cenário. Então tá lá, né? Os personagens aqui, ó, tem o P1 aqui, tá o porquinho lá com a corneta, outro P2 com o violino e esse aqui com uma sacola, um saco ali atrás, né? E tá o lobo mau aqui, perfeito? Bom, são pontos no plano cartesiano, ok? Escreva um programa que receba as posições dos 3 porquinhos em um valor n, que representa a quantidade de testes para diversas posições do lobo mau. Então, os porquinhos vão estar fixos lá no plano, né? E o lobo mau ele vai estar, pode estar aqui, pode estar mais para cá, pode estar para baixo, pode estar no meio deles, pode estar próximo de todo mundo. Então, o lobo mau é que vai variar aqui a posição dele. Tá, então o n representa as diversas a quantidade de testes para as diversas posições do lobo mau. Em cada teste, seu programa deve informar qual o porquinho que está em perigo de ser devorado pelo lobo mau, considerando que estará em perigo o porquinho que estiver mais perto do lobo mau. Aí tem umas observações. Se existirem 2 porquinhos que estejam à mesma distância do lobo mau, e essa distância for menor que a do terceiro porquinho, informar que os 2 porquinhos, informar os 2 porquinhos em perigo. Tem aqui, né? Tá um probleminha aqui, né? Vamos consertar logo, né? Informar os 2 porquinhos em perigo, certo? Se todos os porquinhos estiverem à mesma distância do lobo mau, informar os porquinhos que estão em perigo. Que os 3 porquinhos... Informar... Tá, aqui tá certo. Informar que os 3 porquinhos estão em perigo, né? Os 2 porquinhos que estão em perigo. Tá, vamos consertar aqui, né? Informar que os... Tá, se 2, né? Tiverem numa distância igual e essa distância for menor que a do terceiro porquinho, esses 2 tem que formar esses 2 que estão em perigo. Se todo mundo tiver com a mesma distância do lobo mau, os 3 estão em perigo. Tá, então tá aqui a entrada, né? O tipo de entrada, né? Eu tenho aqui as posições dos porquinhos e aqui a quantidade de testes. São 6 testes que vão colocar o lobo mau em diversas posições e aí o programa vai ter que me dizer essas situações aqui, certo? Bom, vamos lá então para a nossa IDE e vamos criar um arquivo porquinhos.js, certo? Vamos aqui colocar a nossa biblioteca, né? A nossa biblioteca para poder receber pelo teclado e vamos declarar essas posições dos personagens. Então vamos lá, vamos declarar variáveis aqui. Let x1, primeiro vou precisar de n, né? Uma variável k para poder ajudar nos casos de teste. O n, que é a quantidade de teste das posições do lobo mau. O x1, y1, posição do porquinho 1, x2, y2, porquinho 2, x3, y3, porquinho 3 e xl e YL do lobo mau, certo? Bom, perfeito. Então vamos aqui, vamos limpar aqui o console, né? A tela do console. E vamos fazer o seguinte, são casos de teste. Então eu vou, primeiro aqui, vou receber as posições dos porquinhos, certo? Então vamos lá. x1 é um número,
Vamos colocar aqui, vou botar um título para ficar mais fácil, que são muitos valores a receber, né? X do, vou botar assim, DTP1, para facilitar, tá? Tá, aqui para, né, aqui é x1, aqui é y1, coordenada y do porquinho 1, tá? Então aqui x aqui é y, aqui é y, tá? E os outros lá também vamos alterar. Aqui no caso é P2, tá? Vamos mudar aqui P2 só os labels, né? P3, P3, certo? Então aqui eu tenho que organizar as variáveis também. Aqui é x2 e aqui é y2, certo? Aqui é x3, y3, y3, tá? Coordenada coordenada x do porquinho 2, coordenada y do porquinho 2, perfeito. Coordenada x do porquinho 3, x3, coordenada y do porquinho 3, y3, perfeito. E agora eu vou receber a quantidade de testes. Vamos lá. Receber, ok. Tá. Posição de casos de teste. Quantos casos de teste eu vou querer, tá? Então aqui é o seguinte, vamos lá. Vou usar uma estrutura de repetição para as posições do lobo. Então, para K, começando no zero, K menor que N, K mais, certo? Então isso aqui eu vou variar até N, que é a quantidade de testes, né? Então aqui é o seguinte, eu vou digitar aqui, né? Eu vou digitar aqui a posição do lobo, né? Então eu tenho que receber a posição do lobo, perfeito? Então vamos lá, posição do lobo. Então aqui é o seguinte, o x do lobo, vamos copiar um desse aqui para facilitar, né? Vou colocar aqui, tá, aqui, certo? Então aqui é o x do lobo, tá? O y do lobo, perfeito? Tá, e aqui, vamos botar aqui. Tá, então estou recebendo a coordenada x e a coordenada y do lobo. Aí é o seguinte, o que eu vou precisar calcular aqui? Uma vez que eu tenho a coordenada do lobo, né, as coordenadas do lobo, eu preciso calcular a distância do lobo, né? Vamos voltar lá para o desenho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se a gente observar, eu preciso descobrir essas distâncias aqui, certo? Na verdade, essa distância até o lobo, a distância de cada porco até o lobo, certo? Então, ó, deixa eu copiar esse desenho aqui. Vamos ver se a gente joga aqui no... se a gente aumenta, deixa eu apresentar aqui, ó. Tá. Então aqui, ó, eu tenho o desenho aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir qual a distância, a distância, essas distâncias aqui, certo? Preciso descobrir cada uma dessas distâncias. Essas distâncias eu posso chamar assim de a distância D1, aqui D2, que é a distância do porquinho 2, né, até o lobo, e a D3, certo? Perfeito? Então, cada uma dessas distâncias eu preciso descobrir. Bom, como é que eu vou calcular a distância entre os pontos?
É simples, né? A fórmula, né? A fórmula de cálculo dessa distância, ela é muito simples. Ela é assim. Eu tenho uma distância d qualquer, né? É raiz quadrada de quê? Isso é geometria analítica, né? Vamos supor, distância, vamos calcular aqui, vamos mudar aqui a coisa. Vamos botar assim, eu tenho P1 e x do lobo, por exemplo. Ou um P2 qualquer. Vamos botar assim o lobo, pode ser. Vamos supor essa distância aqui, o P1 até o lobo. Então eu tenho o seguinte, eu tenho essa distância D1, vai ser o que? Vai ser o x do P1, né? O x1 menos o x do lobo. Certo? É a diferença, né? Ao quadrado menos o y do porquinho 1 menos o x do lobo ao quadrado. Então, a fórmula para calcular é isso aqui. Então, se você verificar aqui, né, é geometria analítica isso aqui. Da mesma forma, a D2 vai ser o quê? A mesma coisa, praticamente, né? Vai ser o quê? O x2 menos o x do lobo ao quadrado menos, aqui é mais, perdão, mais, tá? Desculpe, mais o y2 menos o y do lobo ao quadrado, certo? E a D3 é igual ao seguinte, é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Então é x3, o x do porquinho 3, menos o x do lobo ao quadrado, mais o y3, que é o y do porquinho 3, menos o y do lobo ao quadrado, tá? Então, essas distâncias eu posso calcular dessa forma. Então, vamos lá na nossa IDE, perfeito? Então, tá lá. Vamos declarar essas variáveis aqui. D1, D2, D3, perfeito? E aqui é o seguinte, eu vou calcular isso aqui. Então, D1 é igual a math.sqrt, raiz quadrada, né? Do que? Math.pow, que eu sou obrigado a dizer, vou levar ao quadrado, né? O que eu vou levar ao quadrado? O x1 menos o x do lobo, certo? Então, estou levando isso aqui ao quadrado. E aqui, mais math.pow, o que eu vou levar ao quadrado? Ó, vai ser o que? Vai ser o y do porquinho 1 menos o y do lobo, certo? Perfeito. Então eu tenho aqui, ó, a primeira distância. As outras distância é só mudar aquelas coordenadas ali, ó. Então, para facilitar as contas, eu vou botar assim, D2, D3, tá? Então aqui é, se o primeiro aqui é x2 e aqui é y2. Y2, aqui é o y do lobo, tá? E aqui mesma coisa, y do lobo, copia e cola, tem esse problema, né? O erro se espalha, né? Então, o x do lobo, o x do porquinho 2 menos o x do lobo, elevado ao quadrado, mais o y do porquinho 2 menos o y do lobo ao quadrado. Aqui o porquinho 3 é a mesma coisa, só mudar aqui para 3 e aqui para 3, certo? É a distância do lobo. Então, ok. Feito isso, aí eu posso testar. Eu tenho essas distâncias, né? Essas distâncias eu tenho, então aqui eu posso fazer o seguinte: se aqui o primeiro caso de teste é se essas distâncias forem iguais. Se D1 for igual a D2 e D2 for igual a D3, não preciso
perguntar se D1 é igual a D3. Se isso aqui acontecer e isso aqui acontecer ao mesmo tempo, é uma imposição lógica que D1 seja igual a D3, certo? Então aqui é aquela mensagem lá. Deixa eu copiar aquela mensagem lá. Certo? Então, aqui, ó. Então, deixa eu console. Certo? Perdão, faltou aqui um aspas, né? Então, bom, caso contrário, else if. Caso contrário, o que pode acontecer? Eu tenho que D1, vamos supor que D1 seja a menor de todos, D1 menor que D2 e D1 menor que D3. Então, se a distância D1 for menor que a D2 e ao mesmo tempo D1 também for menor que a D3, então aí é o seguinte, deixa eu copiar aqui, P1, aqui ó, P1 está em perigo, certo? Tá, vou copiar isso aqui e vamos facilitar aqui o trabalho. Tá, caso contrário, seja, na verdade, seja D2 menor que D1 e D2 também é menor que D3. No caso aqui, o D2 é o menor de todos, certo? Então aqui, aí o P2 está em perigo, certo? Mais um aqui, um copia e cola aqui. Tá, aí aqui, vamos supor, D3. D3 seja menor que D2 e D3 seja menor que D1. Ou seja, o caso agora é que o D3 é o menor de todos, então o P3 está em perigo. Certo? Tá. Aí aqui é o seguinte, vamos ver agora. Vamos supor que D1 é igual a D2, né? E D1 é menor que D3. Se D1 for igual a D2 e D1 for menor que D3, é sinal que D2 também é menor que D3. Ou seja, D1 e D2 estão em perigo. Então, por que o P1 e P2 aí estão em perigo? Bom, deixa eu copiar isso aqui. Ok. Aí, no caso, vamos ver agora. D2 seja igual a... Aliás, vamos manter aqui o D1. D1 igual a D3. E D1 seja menor que D2. Bom, se D1 for igual a D3 e D1 for menor que D2, é óbvio que D3 também é menor que D2. Não preciso testar. Então, aqui P1 e P3 estão em perigo. Certo? O outro caso. Aí, vamos ver o contrário. Vamos ver se... No caso, D2 for igual a D3, certo? E aqui, se D2 for menor que D1. D2 é igual a D3 e D2 é menor que D1. Óbvio que D3 também seria menor que D1, certo? Então, aqui, P2 e P3 estão em perigo. Certo? Eu acho que é só, né? Acho que é só. Deixa eu pensar aqui direitinho. Eu acho que é só. Eu não estou vendo nada aqui. Não, a princípio, acho que é só isso mesmo, tá? Bom, vamos testar. Deixa eu copiar aqui os casos de teste. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar aqui no comentário para evitar de eu ficar voltando na lista, né? Eu já copiei, já deixei mais ou menos encaminhado aqui para não precisar ficar voltando na lista. Então, ó, com base nisso aqui eu vou testar. Vamos lá. Deixa eu salvar. Porquinhos. Tá. Coordenada X de P1. Então, ó, 3. Aí, aqui, ó, 4. Certo? Aí, coordenada X de P2, 11. Coordenada Y de P2, 4. Certo? É isso mesmo? É. P3
são o x é 11 e o y é 10, certo? Quantidade de testes, são 6 testes, né? Casos de teste, eu botei quantidade, mas tudo bem, casos é só mudar ali, né? Tá, coordenada x do lobo, coordenada x do lobo, agora estamos no lobo, o lobo é 7, né? 7, tá? O y também é 7, tá? Ele tem que me dar essa resposta aqui, perfeito? Perfeito, ó, P1, P2 e P3 estão em perigo, ok? Um segundo teste, o x é 6, o y é 6, certo? Ó, estamos nesse caso aqui, certo? P1 está em perigo, bateu. Agora, esse teste aqui, x é 8, y é 6, então o x é 8, o y é 6, então ele tem que me dar que o P2 está em perigo, certo? Perfeito, certo? Então, agora o próximo caso de teste, a posição 8, x8, y8. Então lá, 8, 8. Então ele tem que me dar que o P3 está em perigo. Bateu, aqui ó, bateu. Certo? Tá, agora eu tenho que, o x é 11 do lobo, né? E o y é 7 do lobo. Então, nesse caso aqui, ó, o P2 e o P3 tem que me dizer que está em perigo. Opa, perdão. Então aqui, ó, 11 e 7. Perfeito, ó, 2 e 3 estão em perigo. E por fim, 7, o x é 7, o y é 4. Então o P1 e o P2 tem que estar em perigo aqui, certo? Aqui não. No caso aqui, P2 e P3, certo? Perdão. Tá, agora tem que ser P1 e P2. Vamos lá. Perfeito, ó, P1 e P2 estão em perigo. Ok? Ele terminou os casos de teste aqui. Funcionou direitinho. Eu vou ficando por aqui. Um abraço aí para todo mundo. Até a próxima.